E fala, meus Bitcoiners! Como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto e eu até coloquei a corzinha vermelha aqui atrás porque hoje está sendo um dia de queda. A gente teve a divulgação de um dado macroeconômico que o mercado estava aguardando e não viu tão bom quanto as pessoas estavam pensando que viriam, tá? Então hoje eu vou passar para vocês exatamente o que aconteceu, o que está acontecendo e as consequências disso para os seus investimentos. Então fica até o final que logo depois da vinheta você vai entender isso e muito mais. Dia de queda no mercado, pessoal. E o que está acontecendo, né? Como vem aí nos últimos meses, a gente teve a divulgação do IPC dos Estados Unidos. O IPC, para quem não sabe, é o Índice de Preço do Consumidor. Muita gente chama de CPI, que é o nome da sigla em inglês, né? Mas acho que é Consumidor Index Price, enfim. Galera, a gente tava com umas projeções, olha só aqui, nesse lado, nessa coluna do meio. É o quanto que as pessoas estavam aguardando, o quanto que o próprio Federal Reserve estava aguardando que viria. E agora, né, é o quanto que veio. Veio a 0,1% acima do previsto, né? Então, o que era para ser 6,5% anual, veio 6,6%. Então, o mercado ele já começou a precificar isso. Olha só, a gente teve muita volatilidade, estamos tendo muita queda e isso denota muito cuidado. Como se já não bastasse, a gente ainda teve os pedidos por seguro-desemprego acima do esperado. Então tem o pessoal que está desempregado e eles estão recorrendo ao governo, né? Ou então a sua própria seguradora para estar tendo indenização porque não está conseguindo achar emprego, tá? Então estou até com ele aberto aqui. Deixa eu ver se acho que esse aqui tá aqui, ó. Olha só, tá falando que esse dado o impacto dele, a leitura que pode estar esperado é que se ele vier maior do que o esperado, é uma coisa bearish, negativa para o dólar, que basicamente é o que aconteceu. A projeção era de 225 mil e veio 228 mil, um pouquinho acima aí do esperado. Mas, de certa forma, esse dado ele vem até diminuindo, tá? Então eu não levaria esse fato com tanta relevância. Até mesmo porque nas últimas semanas, com relação aos empregos dos Estados Unidos, a gente está vendo que tem muita gente empregada. O que é uma coisa que, se a gente olhar de uma forma mais macro, o próprio Federal Reserve ele pode ver isso como uma desculpa para continuar subindo juros, porque o pessoal está empregado. E olha só como é que esse número ele vem realmente caindo aí nos últimos meses. Mas a leitura mais importante que eu queria passar para vocês é justamente com relação ao índice de preço do consumidor que saiu. Olha o que vem acontecendo nos últimos meses, né? Então, desde 2021, a gente está tendo um aumento no índice de preços do consumidor, até que chegou aqui no mês de agosto, a gente veio abaixo do previsto, então teve uma deflação. Não uma deflação, né? Na verdade, não teve inflação, foi 0% e estava achando que viria 0,2%. Isso causou um otimismo no mercado, mas logo em seguida a gente veio acima do previsto e novamente, né, pelo segundo mês acima do previsto, voltando até subir. Isso pode ser interpretado como as medidas que o Federal Reserve vem tomando, elas não estão tendo um impacto tão bom quanto o Banco Central Americano estava achando que teria. Consequentemente, a gente pode ver mais apertos monetários, o que mostra esse site do CME Group, né? Faltam 20 dias para a reunião do FONC, que é quando eles realmente vão falar o que eles estão achando desses dados econômicos que estão sendo divulgados aqui nos últimos meses e, consequentemente, se eles vão querer continuar com sua política de apertos monetários. Então ele mostra o que o mercado está aguardando e até então 86% do mercado está achando que a gente vai ter um aumento em 75 base points, né, pontos base aí, na taxa de juros, e esse número ele pode mudar. E essa mudança que causa a queda, que causa a precificação antecipada dessa reunião do FONC. Então a gente precisa ficar de olho no mercado tradicional e nesse site para saber o que os investidores em geral eles estão achando desses dados macroeconômicos e o que eles vão achar que o Federal Reserve vai fazer com esse resultado, certo? Então a leitura macro é basicamente essa e vamos passar para a nossa análise do Bitcoin agora que a gente está de volta à nossa base, o nosso order book ele está funcionando certinho. Galera, a gente está numa zona de suporte, ok, tá? Mas muito cuidado.
Muito cuidado mesmo. Ainda mais com os 18 mil dólares, tá? Os 18 mil dólares eu acho que é a parte mais perigosa, porque a gente tem 1000 tokens alocados, mas observa que provavelmente esses 1000 tokens são... Olha só, acho que são mesmo 1000 tokens alocados em um único ponto. Ou seja, uma única ordem de 1000 bitcoins. Então isso demanda cuidado, porque se a pessoa cancelar, se essa baleia cancelar essa ordem, o preço ele pode passar direto e a gente vai ver mais stop, mais liquidação, ainda mais num dia de tensão tal como hoje. A gente está longe de pontos de resistência, então é natural que não tenham tantas pessoas aqui querendo vender. Mas ainda assim, tem uma pressão vendedora até forte, né? E a gente já começou a precificar essa queda antes desses dados macroeconômicos saírem. Pessoas abrindo posições de short e tudo mais. Até os 17.500 a gente tem muita gente querendo comprar. E eu acho que esse é o fato mais importante, é o fato que demanda mais cuidado para os nossos investimentos. Porque se o mercado tradicional ele abrir e começar a cair, a gente perder regiões de suporte, perder as mínimas do ano, e principalmente nos próximos dias, ao longo dessa e da próxima semana, até a reunião do FONC, a gente precificar uma queda, pode ser que o Bitcoin perca essa região de suporte, tá? E tem duas coisas que podem acontecer juntamente para fazer essa região de suporte ser perdida. A primeira delas é uma pressão vendedora muito forte. Muita gente querendo vender, achando que o preço vai cair e que a gente vai perder os 17 mil dólares. E a segunda coisa é a pressão compradora, que está sendo muito atuante nessa região, diminuir, porque as pessoas vão ver que pode ter uma queda maior e consequentemente não vão querer atuar no mercado. Ambas as realidades, né? Ambas as probabilidades, elas são coisas ruins, são cenários negativos, são cenários bearish, justamente porque se a gente perder essa região, tem muita gente que não só comprou, mas também está comprando nela. Então se a gente vê uma pressão vendedora muito forte, essas ordens elas vão ser preenchidas. E se a gente vê uma pressão compradora fraca, essas ordens elas vão ser passadas mais para baixo, 12 mil dólares, 14 mil dólares, não se sabe ainda ao certo, mas a gente pode perder essa zona e ela vai virar uma zona de resistência, ela vai virar um território dos ursos. Então as pessoas que estão comprando aqui nessa zona vão querer vender, obviamente, né, porque elas vão ficar presas, e as pessoas que estão vendendo vão ver isso como um ponto de resistência e âncora para o seu stop, tá? Acho que o vídeo de hoje vai ficar até um pouquinho maior do que de costume, porque é um dia de queda, então a gente vai passar em tudo. Galera, a gente tá com o preço do índice futuro do S&P na mínima do ano, tá? Hoje é o dia que a gente tá na mínima do ano, a gente passou dos pontos de suporte prévios, que era até esse aqui, e as últimas semanas a gente também viu isso. Isso é um indicativo de que caso a gente veja fechamentos abaixo dessa zona, né, agora próximo aos 3.500 pontos, a gente pode ver o Bitcoin também fechando abaixo aí dos 18, tá? 17. Isso é uma probabilidade bem considerável. E daqui a pouquinho, olha só, são 9h45 da manhã, às 10h30 é o horário que abre o mercado, a bolsa, na verdade, né, para ter negociações. Então a gente vê mais volatilidade. Então olha só, esses volumões maiores que dá aqui são justamente a hora em que o mercado tradicional ele está aberto, não só os contratos futuros. Então tem muito mais gente operando e muito provavelmente ao longo do dia de hoje essa galera vai buscar vender ações. Então a gente pode ver uma pressão vendedora bem maior ainda, né? Então não basta essa que já está acontecendo nos contratos futuros, a gente pode ver mais queda ao longo do dia devido ao dado macroeconômico, aos dados macroeconômicos sairão ao longo do dia de hoje. Então muito cuidado, né? Passando até aqui no Bitcoin, ele pode fazer esse mesmo cenário, a gente pode estar perdendo essa zona verde e continuando na nossa tendência de baixa. Eu acho que isso é uma probabilidade considerável caso o mercado tradicional ele siga pelo mesmo caminho. A gente sairia dessa zona de consolidação, obviamente, e eu acho que se a gente perder os 18 mil dólares, galera, é uma bandeira vermelha muito forte, porque a gente não perdeu esses 18 mil dólares nos últimos meses, né? Então, se a gente voltar aqui, olha só, 116 dias, né? São quase 4 meses aí, 115 dias, que a gente tá com o Bitcoin acima dos 18k. Então, é uma região de perigo, tá? Eu cancelei as minhas ordens, eu falei para vocês nos últimos dias que eu tava com algumas ordens aqui
próximo aos 17.500, enquanto o Bitcoin estava consolidado, porque a gente podia ver um movimento de volatilidade, mas como a pressão compradora estava muito forte nessa região verde, era bem provável que podia segurar, mas como o cenário mudou, eu optei por cancelar as minhas ordens, porque a tendência é que tenha uma pressão vendedora mais forte agora, tá? Então eu cancelei essas ordens de compra que eu estava aqui e mantenho o meu stop, para ser sincero, para ser mais conservador ainda. Porque se a gente perder os 17.500, a gente vai estar superando todas essas ordens aqui. Então ou não vai ter pressão compradora, isso é ruim, ou vai ter uma pressão vendedora muito forte, o que também é ruim, ou então essas ordens elas vão ter sido preenchidas e consequentemente se o preço romper os 17 mil dólares e voltar para cá, essa galera que está querendo comprar vai querer vender porque viu que o Bitcoin ele ainda pode se desvalorizar 10, 15, 20%, né? O chão é o limite, literalmente. Então eu não vou querer estar muito exposto ao longo dessa queda. Certo? Passando no nosso sentimento que está bem ruim. A gente teve muita liquidação agora nesse momento de queda, mas cuidado que é uma liquidação que não denota acumulação, tá? É uma liquidação devido à própria volatilidade da notícia e do mercado. Então eu não estou operando hoje. Hoje é um dia que eu vou querer ficar quietinho, ficar só olhando o que o mercado vai fazer, porque é um dia imprevisível. Olha a diferença de preço do spot para o futures. Como que as pessoas elas estão alavancadas, como que as pessoas elas estão operando vendido. Muito cuidado, tá? Olha só, o futures está em 18.276 e o spot está 18.300. Então uma diferença aí quase de 100 dólares no preço do Bitcoin, porque a galera tá em peso vendendo, tá tomando muito stop, tá sendo liquidada e eu não quero estar exposto nesse movimento. Outro ponto que vale ressaltar é que a maior parte do mercado tá operando comprada, tá? E isso denota ainda mais atenção, porque significa que ainda tem pessoas, e não são poucas, né? São mais de 3 compradores para cada vendedor. Então tem muita gente que ainda pode ser estopada e pode ser liquidada devido à volatilidade. Então, pessoal, se a gente perder os 18k e principalmente os 17.500, cara, vai ter sangue muito provavelmente, tá? Muito provavelmente porque todo mundo tá querendo comprar esse suporte. Olha só o tanto de gente que quer comprar esse suporte. Todo mundo quer comprar esse suporte acreditando que é o fundo. Beleza? Considerações finais. E o que eu tô de olho? Eu tô de olho nessa queda e principalmente, né, pela primeira vez aqui, mais no mercado tradicional do que no Bitcoin, né? Porque se o mercado tradicional que vai abrir daqui a pouco seguir em queda e uma queda até mais drástica, a gente pode estar vendo a perda dessa zona verde. E se a gente perder essa zona verde, eu vou mudar a cor dela para vermelha, porque ela vai passar a ser uma zona de resistência. Então, probabilidades, certo? Existem 3 probabilidades aqui, obviamente, né? Primeiro é a queda, que eu imagino que caso a gente perca essa zona verde, obviamente a tendência de baixa vai se continuar. E ao meu ver é a maior probabilidade, tá? Então por isso que eu cancelei minhas ordens, por isso que eu cancelei as minhas ordens que estão aqui e coloquei o meu stop nesse ponto. Segunda probabilidade é que a gente não perca essa zona verde, porque o mercado tradicional por algum motivo ele não caia tanto, então pode ser que a força compradora segure esse ponto. Nesse caso a gente vai seguir dentro da consolidação. Seguindo dentro da consolidação, eu sigo falando, enquanto a gente estiver entre a zona verde, entre a linha de tendência, abaixo dos pontos de resistência, não vai ter muito o que fazer, a gente vai seguir consolidado. E ainda assim eu não vou buscar compras e nem vendas, porque esses próximos dias eles são de indecisão. E a última probabilidade, que eu acho extremamente improvável, mas a gente ainda tem que levar em consideração, é caso o mercado reverta, o mercado tradicional ele reverta assim que ele abra, tá? Então isso acontece, já aconteceu algumas vezes, lembrando, é improvável, tá? Mas pode ser que aconteça. Dos contratos futuros, eles julgarem o preço muito para baixo, e quando o S&P 500 for cair, que é o SPX, do próprio índice, quando ele for abrir, ele abra com um gap de baixa muito forte, tá? Então ele abre aqui embaixo, então a gente vai ver uma pressão compradora para preencher esse gap e às vezes essa pressão até traz um otimismo para o mercado. É improvável que isso aconteça, mas se acontecer e a gente vê um movimento de alta, uma reversão do Bitcoin, aí talvez
eu fique de olho no rompimento da ascendente tendência, mas isso é extremamente improvável, né? Caso essa terceira possibilidade ocorra, eu vou esperar uma correção do mercado para talvez estar entrando em um fundo ascendente com um stop mais curto, para eventualmente passar meu stop para cá e estar expondo mais ao mercado, mas até então a maior probabilidade ou é queda ou então é consolidação. Em ambos os casos eu não quero estar exposto, justamente porque o mercado ele está indeciso e mercado indeciso é sinônimo de risco, tá? Então se você é uma pessoa conservadora igual eu, cuidado, gerencie os seus riscos, utilize stop e muito cuidado com a exposição nesse mercado. Então o vídeo de hoje foi esse, bem maior do que de costume, mas eu estava aqui explicando a queda, a origem da queda, o que ela pode trazer. Então se você gostou desse vídeo, deixa aquele like que ajuda demais, demais, demais aqui o canal a crescer. Se você gosta desse conteúdo que eu produzo de forma diária, me segue nas redes sociais que não só estão bem aqui em cima, mas estão nos links aqui da descrição desse vídeo. Então entra lá no grupo do Telegram, me segue lá no Instagram que eu estou sempre postando novidades e tudo mais. E no mais é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Tenha um ótimo dia, um excelente resto de semana e amanhã a gente tá aí de novo. Tamo junto, galera. Valeu.